Olá pessoal, se você não conhecia, seja bem-vindo ao espaço da Sociedade Chesterton Brasil aqui no Instituto Hugo de São Vitor, certo? Nós vamos falar hoje, de alguma forma, como na verdade diversas coisas que as pessoas atribuem a outros países, a outros pensadores, né? Alemanha, França e assim por diante, na verdade muito provavelmente tiveram a sua origem na Inglaterra, como aquela pessoa abusada que dá o peteleco no valentão e quem apanha o outro no lugar dela, certo? Já vai curtindo este vídeo, se inscrevendo aqui no nosso canal para ficar por dentro, né, de todas as coisas que aparecem aqui, todos os conteúdos, né, à disposição na faixa de graça para ajudar você aí a melhorar a sua formação. Bom, então, né, aqui, na verdade eu vou apontar, eu vou lançar a pista, né, para algo que aparece em um dos livros publicados por nós, uma das causas de orgulho aqui da nossa casa de publicação da Sociedade Chesterton Brasil, que é a Esfera e a Cruz, certo? Que conta aí, né, além da história sensacional, né, vai ter link para ele aqui na descrição para você ir lá na página da livraria da Sociedade Chesterton Brasil, conferir, talvez tenha promoção, né, se é o seu dia de sorte, né, mas mesmo assim o preço vale muito a pena. Livro capa dura, soft touch, coisa muito boa. E comentários, né, prefácio, pós-fácio do caríssimo Henrique Elfs, que é uma pessoa, né, que entende bastante de Chesterton, entre outros assuntos, tá? E ali numa introdução, uma das coisas muito boas desse livro é que o Henrique procura nos colocar dentro do universo de Chesterton, certo? E inclusive nos dando uma certa introdução àquilo que nos interessa da história da Inglaterra para entendermos melhor o nosso querido autor, tá? E uma coisa que ele aponta é que de alguma forma o Chesterton fala de alguns temas que nós hoje em dia nos debatemos com bastante frequência no cenário da discussão da opinião pública, né, questões de gênero, questões de eugenia, questões, né, a questão do direito à vida, a luta contra o aborto e assim por diante, questões políticas, até mesmo de uma solução diante dos dramas, né, de uma economia que leve em consideração a verdadeira liberdade do indivíduo, mas ao mesmo tempo leve em consideração a nossa pertença a uma comunidade e assim por diante. Todos esses temas Chesterton, né, estava lidando. E o Elfs nos aponta ali, de alguma forma, que muito desses temas hoje para nós, e por isso Chesterton talvez seja um sujeito de tanto interesse. E que eu digo é o seguinte, nós temos em Chesterton o maior escritor inglês do tempo dele, certo? Assim como nós temos em Santo Agostinho o maior prosador latino do seu tempo, tá? E essas qualidades de gente que concentra forças, né, nessa especialização em uma determinada língua. Um exemplo que eu dou para vocês é Churchill, por exemplo. Churchill tinha um falar de outras línguas bastante sofrível, alguns relatavam. Mas é um homem que arregimentou a língua inglesa em favor da sua causa, escreveu as suas memórias da Segunda Guerra Mundial e teve, né, a serenidade de dizer que a história seria generosa com ele, porque ele a escreveria. E de fato ele vai ganhar o prêmio Nobel, né, pelos suas memórias da Segunda Guerra Mundial, assim por diante, tá? E o Chesterton é um cara que ele tem uma grande capacidade para a língua inglesa, porque em grande parte a sua vida, né, foi eivada, foi cheia, né, a sua vida, ele aprendeu a ter significado para a vida a partir das melhores coisas produzidas nessa língua, né? Então um cara com uma capacidade muito boa, inclusive recomendo que vocês leiam o Essencial de Chesterton, tanto pelos artigos, como por algumas coisas muito interessantes, né, que o nosso colaborador, o Agnon, coloca ali, né, no prefácio. E uma coisa que ele fala ali que eu achei muito boa, né, isso no Essencial de Chesterton, vai ter link na descrição aqui também, para vocês irem lá, conferirem também o livro, né, e poderem comprar e assim por diante, que o Chesterton era um homem capaz de caçar, de catar, de apreender a essência dos grandes temas, né? E isso é fruto de um homem que tem profunda intimidade com a língua que fala, porque a língua traz uma maneira de pensar, né? Então a gente tem isso. Então Chesterton seria um cara interessantíssimo, mesmo hoje em dia, para quem quer aprender a ler, a falar, a se expressar bem em língua inglesa. Então assim, interesse literário de Chesterton é universal. Mas muitas pessoas têm um grande interesse em Chesterton, mesmo sem grande interesse artístico ou literário, por causa dos temas que Chesterton trata. E isso é apresentado, né, nesse prefácio do A Esfera e a Cruz como fruto do fato de que muitas das dificuldades, muitos dos pensamentos equivocados com o qual Chesterton acabava se debatendo, Chesterton se debatia justamente porque defensores desses pensamentos surgiram não em lugares. Hoje em dia é muito comum
as pessoas enxergarem na Alemanha, por exemplo, uma espécie de, né, local da onde vem uma série de dificuldades, com pensadores desde Kant, passando por Hegel, chegando a Nietzsche. Aí nós temos Heidegger, nós temos aí uma série de figuras, o próprio Karl Marx, né, e assim por diante, tá? Mas nós vamos olhar, muito das dificuldades desses pensamentos surgem já na Inglaterra. E eu vou mostrar para vocês como uma coisa antiga, né? Para quem vai ver as rupturas de pensamentos que vem, por exemplo, na Reforma Protestante, a primeira coisa que vocês vão pensar certamente é um dos alemães mais famosos da história e com razão. Por vários motivos, certo? E aí, negativos ou positivos, vocês, né, é que decidam aí, tá? Mas, de toda forma, é Lutero. Só que se nós vamos olhar o pensamento de Lutero, boa parte dessas teorias já estão, né, presentes em ninguém mais, ninguém menos do que Wycliffe, que é um monge, né, inglês e um dos hereges, né, mais famosos desse período do 14 medieval, e que na verdade, né, vai dando sequência a alguns erros de um outro cara também bastante famoso nesse contexto inglês, que alguns vão colocar até como, né, a pessoa, né, que começou boa parte da bagunça, né? E aí alguns vão dizer, não, mas se coloca muita culpa nas costas dele, outros vão dizer, não, ele não tinha essas intenções, mas independente disso, nós temos Guilherme de Ockham, tá? Também é um sujeito bem dentro desse contexto inglês. Então, o ambiente intelectual inglês, desde muito cedo, é um ambiente muito complicado, né? Desde esses períodos aí, indo em diante, tá? Só que, curiosamente, muito dessas dificuldades, e o próprio Lutero vai dizer, né, muitas dessas rupturas, o Lutero mesmo diz que ele é da galera do Ockham, né, dessa parte da reflexão da escolástica, tá? De alguma forma vai sendo dissociado da Inglaterra e vai cada vez mais se identificar com essas regiões, as Alemanhas, enquanto a Inglaterra segue por um outro caminho, talvez institucional. Porque enquanto o mundo acaba se desmazelando em rupturas, a Inglaterra, mudando muita coisa e sendo o primeiro país do Ocidente a decapitar o rei, tá, consegue uma aparência de continuidade. E, inclusive, a sua ruptura com a Igreja de Roma se dá dentro de termos institucionais, que depois vão ganhar contornos teológicos também, conforme vai passando o tempo, lá com a Elizabeth, com James e assim por diante, tá? E Chesterton, naturalmente, né, é alguém que está na esteira de todo o crescimento desse pensamento. Aí nós vamos ter todos esses pensadores que surgem a partir daquilo que alguns chamam de iluminismo, tá? Como, por exemplo, desde Bacon, passando, né, por a própria questão do contrato social e aquela coisa toda. Nós temos os empiristas, nós temos depois o David Hume, nós temos todos esses pensadores aí, tá? E esses pensadores ingleses vão dar base para surgirem, né, todas essas linhas de pensamento, tá? Desde o utilitarismo, passando por empirismo, passando até mesmo pelo próprio socialismo, porque nós muitas vezes falamos de Karl Marx, mas não podemos esquecer que ao lado dele tem um outro colaborador, que é o Engels, certo? Que é, né, de origem inglesa, né? Que é, se não me engano, é de nacionalidade inglesa, tá? Então, existe uma grande força desse pensamento ali dentro da Inglaterra. E muitas das teorias, inclusive de teorias eugênicas e assim por diante, surgem dentro do contexto inglês. Não é de admirar, tá, que vai se tirar todas as consequências que se tiram do estudo do Darwin. Muito das coisas relacionadas ao evolucionismo tem menos a ver com Darwin do que a ver com pensadores, certo? Que, a partir das pesquisas, das conclusões que o Darwin tirou, vão tirar consequências para aquilo ali, certo? Aí nós vamos ter as mais diversas escolas, né, mesmo do campo da economia, o keynesianismo, o malthusianismo e assim por diante. E Chesterton vai tendo que lidar com todo esse mundo de ideias que estão efervescendo ali, né? Esse mundo tão cosmopolita que se torna a Inglaterra, eixo, né, da civilização ocidental, eixo econômico da civilização ocidental e mesmo governamental. Nós não podemos esquecer que Chesterton nasce no último quartel, nos últimos 25 anos da Era Vitoriana, e na Era Vitoriana a Inglaterra era o que hoje é os Estados Unidos. Bom, não vou fazer inferência sobre quem deve ser o próximo a segurar essa chama, né? Mas a gente só reza para que não seja alguns países que passam pela cabeça do sujeito. Mas, de toda forma, tá?
O Chesterton tem que se debater com esse cadinho de ideias que estão presentes na Inglaterra, certo? De maneira muito premente, tá? E que tem na Inglaterra alguns dos seus principais representantes. É evidente que talvez chegue para nós, até mesmo por uma tradição acadêmica com menos força, tá? Medalhões como, né, Kant ou Hegel. De fato, se a gente olha o que é a filosofia contemporânea, esses sujeitos acabam tendo um papel, né, na maneira como o mundo ocidental enxerga as coisas, que é complicado a gente equiparar, não por falar da profundidade de pensamento, por atribuir qualquer qualidade, mas porque existe uma tendência acadêmica a colocá-los num determinado local na filosofia que parece ser bem deles mesmo. Só que no fundo, em concreto, especialmente com relação ao pensamento religioso, né, e isso quando a gente fala em pensamento religioso, a gente tem a tendência a pensar assim, que a gente está tratando de questões etéreas, que estão no mundo das ideias e tudo mais. É claro, a gente vive hoje no mundo de um completo relativismo, né, acerca da religião, reduzindo a religião a mero elemento de sentimentalismo, né? Mas na época de Chesterton, as pessoas ainda se preocupavam com o aspecto religioso da vida. E esse aspecto religioso acabava impactando na vida que elas iam levar. E essas ideias têm todas um impacto nesse mundo da religião, né, das pessoas, né, muito importante. E eu digo por quê? Em grande parte, esses problemas intelectuais da quais nós falamos aqui tinham seu peso e seu papel entre as elites, mas o homem comum tinha como a sua religião, como a sua filosofia, em grande parte, aquilo que para ele tinha um significado religioso. Por isso que Chesterton, muitas vezes, mais do que tentar debater com as elites pensantes ou econômicas do seu tempo, a fim de salvá-las, e se fosse possível, que bom salvá-las elas das catástrofes de pensamento que elas entravam, mas sobretudo ele voltava a sua atenção para o homem que realmente tinha mais chances de ser salvo no seu tempo, o homem comum. O homem comum que não estava mais procurando, né, nada de sofisticação ou de aparecer como um grande intelectual no seu meio, coisa do tipo, mas o homem comum que estava procurando uma maneira lúcida, racional e boa para viver e para levar os seus negócios, certo? Ao invés de procurar erudição ou sofisticação, qualquer coisa do tipo. Por isso, ele vai falar com tantas referências, com tantas alegorias, com tantos exemplos, para que esse homem entenda do que ele está falando. E para que ele entenda que ele está falando da mesmíssima coisa, né, que este homem se preocupa. O que Chesterton tenta mostrar o tempo todo é o seguinte: nessa confusão de ideias, nessa questão de um monte de filósofos e assim por diante, que não sabe se encontrar, e diga-se de passagem, o tempo de Chesterton é o tempo em que entra com toda a força aquele grupo de ideias que foi chamada, né, pelo magistério da Igreja Católica de modernismo. Isso entra com força total dentro da reflexão da Igreja anglicana, da formação dos presbíteros anglicanos na época de Chesterton. Tanto é que é na década de 50 em diante, né, ou melhor, na década de 40 do século XIX, que surge o movimento de Oxford, que é, na verdade, né, uma tentativa do cardeal Newman com outros pensadores de tentar salvar a teologia anglicana, certo, desse modernismo, né, do que hoje nós poderíamos chamar de progressismo até mesmo. Tá? Então, o homem comum está, né, diante dos seus ministros religiosos na Inglaterra, também diante das mesmas confusões dos filósofos. E o Chesterton não é por nada que ele naturalmente vai unir as duas coisas. Defesa da verdade natural e ao mesmo tempo apontar para a ideia da revelação, do transcendente e assim por diante. E é por isso que ele vai usar inclusive termos religiosos ao tratar dos seus dois livros, da sua antítese e da sua tese, né? Ou seja, eu tenho o Hereges, onde ele vai falar mais do que de erros religiosos, ele vai falar de despautérios, loucuras, né, do tempo dele, e depois vai fazer a sua proposta, que é a ortodoxia. E ali ele vai falar o que ele quer colocar no lugar de todos aqueles erros ali. E aí a gente tem mais ou menos o porquê, né, de que naturalmente essa busca por a coerência, por essa unidade de vida, Chesterton não estava buscando meramente erudição, ou passar como um dos melhores escritores ou falantes do seu tempo, coisa que ele acabou se tornando e assim por diante. Mas ele estava procurando, sobretudo, encontrar aquele ao qual ele era grato pela existência. Esse sentimento de gratidão por existir foi o que salvou Chesterton no momento mais negro da sua vida. E ele desejava encontrar o rosto daquele pelo qual ele era grato pela própria existência.
tá? E isso, naturalmente, o arrastou, juntando as duas coisas, né? Essa realidade do senso comum, que aponta naturalmente para algo que vai além do senso comum, além do bom senso, que transcende a tudo isso, certo? Não falando ao homem comum como se ele fosse um grande erudito, coisa que ele era. Mas falando ao homem comum como mais um, porque sinceramente ele se considerava assim, que ele era mais um entre os seus compatriotas, que buscava a verdade e procurava servir a verdade. E ele, sabendo da sua pequenez, falava com eles como irmãos, como, né, próximos, como iguais, e não do alto, né, das cátedras vaticinadoras daqueles com qual muitas vezes ele debatia. Isso é tão verdadeiro que quando morre Chesterton, Belloc, que foi o seu grande amigo durante boa parte da vida e parceiro de trabalho, muitas vezes, né, teve inclusive com ele, né, debatendo ao lado dele contra outros, né, interlocutores, ele foi parado na rua, não sei se foi Belloc ou outra pessoa que era sabida amiga de Chesterton. E um barbeiro deixou o seu serviço, saiu da sua barbearia, imagina que você está lá cortando o cabelo, né, com o barbeiro, e do nada o cara larga lá as tesouras, larga a máquina, larga tudo e vai atacar alguém na rua. E esse cara fez isso, porque o Chesterton também, ele começou, né, os trabalhos de transmissão, né, ele é um dos primeiros da BBC, a grande rádio, né, britânica. E ele para, né, esse grande amigo de Chesterton e vai dizer assim, eu sinto muito pela sua perda. Eu ouvia ele na rádio sempre, e para mim sempre pareceu como se ele estivesse ao meu lado. Eu nunca li nenhum livro dele, mas mesmo assim parecia que ele estava ao meu lado. Eu acredito que um homem que não tenha de fato se colocado, né, ao lado do homem comum, nos seus dramas comuns, que são geralmente os dramas decisivos da vida, muito maiores do que algumas complicações que a gente inventa de coisas que no final não vão ter importância nenhuma, se ele não tivesse feito isso, eu acho que dificilmente ele causaria esse efeito nesse homem. E um pouco é sobre isso. A gente convidar, você se está conhecendo pela primeira vez, se já conhece, continuar, né, na esteira dessa busca de conhecer um autor que tentou servir o seu país servindo a verdade, mas sobretudo procurando a verdade, como mais um homem vivendo a extraordinária aventura em busca da verdade, sabendo que ela se encontra nas coisas mais ordinárias da vida. Tá certo? É isso aí. Contamos com a sua curtida, a sua inscrição. Os links vão estar aí, né, na descrição do vídeo, de livros que você pode comprar. Falamos aqui do Essencial, falamos aqui, né, da Esfera e a Cruz, certo? E fique ligado. Volta e meia aqui temos novos conteúdos sobre Chesterton e outros temas de formação e educação. Até a próxima.